Ei, sabia que o Cefet-MG oferece cursos de graduação há mais de 40 anos? Sério, são 23 cursos, todos gratuitos em diversas áreas de conhecimento. E por aqui, a tradição caminha ao lado da qualidade. Somos nota máxima na avaliação do MEC. Escolha uma das opções para ser do nosso time. Pela nota do Enem 2019. No próximo semestre, temos 540 vagas em 14 cursos de 5 cidades. Não é SISU, hein? A seleção é por nossa conta. Você estuda em outra faculdade, mas quer muito se formar com a gente? Só vem! Precisa apenas escolher um curso parecido com o seu e de um bom desempenho nas últimas edições do Enem. Se você já terminou sua graduação, mas quer muito mudar de área, tente uma nova com a gente. A seleção é simples: diploma, histórico e currículo. E você tem várias opções até quando estiver por aqui. Às vezes, o curso que escolheu não é sua cara. Tá tudo certo. Basta cumprir alguns créditos e trocar por outro. Se você precisar dar pausa nos estudos, a gente te espera. Mas não muito tempo. O histórico atualizado já resolve. Parece simples? E é. O segredo? Olhar os editais com a mesma atenção que você assiste aquela série. Boa tarde a você que acompanha as ações do Cefet-MG por nossos canais nas redes sociais. Meu nome é Daniele Marra, eu sou professora e atualmente também diretora do Cefet-MG. A partir de agora, damos início ao webinário com o tema As Relações Interpessoais no Mundo Virtual. A ideia deste webinário é proporcionar à comunidade acadêmica uma reflexão sobre como o mundo está se reconfigurando a partir da convivência virtual pelas redes, que, obviamente, já existia há alguns anos, mas que foi intensificada diante da pandemia causada pela Covid-19. O mundo inteiro viu virar pelo avesso as rotinas que permeavam o cotidiano da nossa vida. E, claro, precisamos nos reinventar. A tecnologia, aliada à necessidade, veio como um alento. Afinal, faz parte do ser humano, é da necessidade do ser humano se relacionar. No entanto, parece que nem todos nós estávamos preparados para esse novo cenário de convivência. A mesa do bar, o banco das praças, as calçadas e as pistas de corrida e caminhada, tudo isso teve que ser ressignificado e, de alguma maneira, tentamos transferir para o mundo virtual, para a tela de um computador, mas principalmente para a tela dos nossos smartphones. E para falar sobre tudo isso, é que nós convidamos hoje o professor Celso Renato Silva. Celso é mestre em psicologia pela UFMG, e é especialista em teoria psicanalítica pela PUC Minas. Atualmente, leciona na PUC Minas nos cursos de medicina e psicologia e também na pós-graduação. Olá, Celso, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso webinário. Celso, liga o seu microfone, por favor. Perdão, boa tarde, professora Daniela. Agradeço a oportunidade a você e a toda a equipe do Cefet, em especial ao Luiz e ao André e toda a equipe que compõe aí esse espaço aí, né? Enfim, de organização e discussão das informações. Para mim é um prazer estar aqui presente para a gente ter essa conversa hoje. É um prazer termos você conosco hoje e poder discutir esse tema que é tão relevante e também tão atual para todos nós. Celso, diante desta nova configuração de relações interpessoais que se apresenta, nós nos tornamos mais frágeis diante das adversidades nas relações
Ou, na verdade, nós estamos mais corajosos para falar o que nos vem à cabeça, já que a rede dá a voz, mas também mantém a distância, pelo menos a distância física entre os indivíduos. Sim, estou muito feliz de poder discutir essa temática, professora Daniele, porque penso que os tempos em que vivemos, ele é muito propício para a gente fazer essa discussão, considerando uma série de transformações que vemos experimentando e que está, inclusive, para além da pandemia e que tem a ver com esse processo em que a gente começa, a partir principalmente do final do século XX, a se descobrir em torno do que a gente entende aí do que é a comunicação via internet, todos os desdobramentos que se decorre disso, não é? A gente entende que a constituição do sujeito, não é? Tomando a psicanálise como referência, ela entende que a realidade por si só ela não existe, ela é construída a partir da constituição psíquica de cada um, das experiências que cada um tem no decorrer da vida, e isso é uma marca que traz para o sujeito uma característica de um lapso, de um equívoco que é introjetado já na própria forma de existir, não é? Então, a psicanálise vai entender que existe aí uma noção de desamparo e de falta que é inerente a todo ser humano. E a partir dessa dimensão de desamparo e de falta, a gente vai tentar se articular com o meio, não é? Vai se articular com os objetos que compõem o campo social e, a partir daí, tentar suprir nossas necessidades, nossos desejos, nossas pulsões. Tendo em vista essa característica do ser humano, cabe a gente pensar o processo cultural, não só nesses últimos séculos, mas de toda a humanidade, não é? Enfim, porque, querendo ou não, a linguagem transmitida, não é? A linguagem adquirida e transmitida foi o que viabilizou e possibilitou a gente conseguir criar todo esse arcabouço simbólico de comunicação e fazer do mundo, não é? Fazer do mundo objetos que façam, desde o início, não é? Enfim, da humanidade, aí, parte do nosso cotidiano, para que a gente consiga se regular e se relacionar. O que a gente percebe, professora, é que, principalmente a partir aí do século XVIII, não é? A gente tem aí uma noção mais voltada para o que a gente vai entender como uma noção de privacidade, uma noção de intimidade que perdura por muito tempo e só se rompe com a ideia mesmo, né, da internet e possivelmente das redes sociais, aonde essa noção da intimidade é completamente desconstruída para uma ideia de publicidade, de exterioridade, não é? Então, hoje em dia, a gente já não mais busca confidenciar os nossos segredos, por exemplo, num diário, não é? Isso é muito mais comum de ser feito nas próprias redes sociais, onde a vida particular se funde aí com a vida pública, não é? Essa referência, ela tanto trouxe alguns elementos que são positivos para a nossa forma de relacionar, mas também trouxe consequências e evidenciou características que são anteriores a esse momento e que nos faz pensar que forma é essa que a gente está ocupando o mundo, que modelo de sociedade é esse que a gente vive e de que forma que a gente consegue transitar em meio a esse cenário para buscar suprir as nossas necessidades, que são várias, que vão desde o contexto mais íntimo, né, de relações pessoais, como até de contextos mais profissionais e institucionais, como se dá, por exemplo, através das instituições de ensino, não é? A formação, ela sempre cogitou e cotejou essa possibilidade da distância, né, do ensino à distância, a partir da criação da internet, porém, com a pandemia, tudo foi catalisado, não é? Tudo foi acelerado aí, todos nós tivemos aí que se desdobrar com todos esses equipamentos, essas parafernálias que a gente agora tem que usar para conseguir fazer da educação algo primordial, né? Algo de excelência em relação às necessidades atuais. Então, nesse sentido, professora, eu entendo que o mundo virtual ele trouxe tanto benefícios quanto prejuízos, não é? Que cabe a gente ponderar aí durante a nossa conversa para que o nosso, né, enfim, correspondente aí que está assistindo a nossa discussão possa, de alguma forma, tirar suas conclusões.
Celso, olha, eu agradeço muito novamente a sua presença. Vou te deixar à vontade. Tenha o tempo que você quiser para poder falar com a gente. Depois eu quero fazer algumas perguntas, algumas considerações, tá bom? Vou ficar aqui, estou te ouvindo atentamente, aprendendo um pouco mais sobre psicanálise e os desafios desse mundo virtual. Fique à vontade. Muito obrigada. Pois bem, um tópico que eu acho que é fundamental para a gente conseguir correlacionar essa temática me vem um pouco de uma frase que eu recentemente me deparei com ela, do educador, não é, do querido Paulo Freire, que é uma frase que me tocou muito, porque particularmente eu acredito muito nela. Não é? Eu tomar a liberdade aqui de abrir aspas para ler a frase dele. Me movo como educador porque, primeiro, me movo como gente. Fecha aspas. Não é? Essa fala é uma fala que toca de um lugar muito distinto, muito específico, o lugar do docente, o lugar do educador, porque, a meu ver, o ato de transmitir o conhecimento, não é? O ato de suscitar a possibilidade da aprendizagem, ela não pode estar desconectada da realidade que nos cerca, não é? Então, a gente discute muito isso lá na medicina e na psicologia, dentro das disciplinas das quais estamos responsáveis, como que a gente consegue articular conteúdos básicos, conteúdos eixos, não é, que vão dar sustentação para o desenvolvimento de habilidades e competências, né, dos nossos alunos, para as profissões às quais eles vão se aventurar. E essa discussão tenta provocar o docente, o professor nesse sentido, não é? Que mundo é esse que a gente vive, que sociedade é essa, e de que forma que o conteúdo ao qual a gente tem que trabalhar pode ser trabalhado da melhor forma possível, tendo em vista a ideia de que o conhecimento ele não é entregado como se fosse uma caixinha, não é? O conhecimento na psicanálise, a gente costuma dizer que a gente não educa ninguém, a gente transmite, não é? Algumas informações, alguns conteúdos, e essa transmissão ela é calcada em inúmeros elementos que são fundamentais para que isso aconteça. Dentre esses elementos, professora, a gente pode listar, por exemplo, uma relação especial que acaba acontecendo entre o professor e o aluno, e esse tipo de relação ele é difícil de tematizar porque ele não é explícito, mas ele é implícito a relação que se estabelece entre esses dois interlocutores, não é? Esse tipo de vínculo especial, a psicanálise vai dar o nome de transferência, aonde inúmeros elementos ali estão implícitos na comunicação e são transmitidos em duas vias, não é numa via só de professor-aluno. Há uma troca, não é, entre os dois, onde os dois saem ali de um ponto de vista diferente em relação ao conteúdo que é trabalhado. Toda a metodologia que a gente vem tentando discutir tenta primar por esse princípio, não é? Tenta primar até pela ideia do que é defendido como a metodologia ativa, não é? Onde o aluno ele é convidado a ser protagonista e ator da sua própria formação. Para que isso seja possível, é necessário que o professor consiga desconstruir esse lugar do mestre, não é? Desconstruir esse lugar de uma referência absoluta e crie condições e ferramentas para que essa troca aconteça. Tendo em vista essa possibilidade, é óbvio que o mundo virtual oferece inúmeros recursos, apesar da distância física, não é? Então, uma vez conseguido correlacionar essas ferramentas e essas estratégias com a realidade de cada aluno, é sempre bom a gente lembrar isso, não é nenhum processo pedagógico, nenhuma aula, Nós tivemos um pequeno problema de conexão com a internet, questões do mundo virtual, não é mesmo, Celso? Mas isso. Retomamos a sua fala, então, por favor, continue. Pois não. O inusitado, o imprevisto faz parte da vida, e uma das coisas que a psicanálise nos ensina é aprender a lidar com ela. Então, vamos lidar com esse imprevisto aí, não é? Sem prejudicar a discussão. Mas eu dizia sobre esse processo do ensino, né, da transmissão, e da possibilidade que o mundo virtual traz, não é, para que a gente consiga alcançar esse objetivo, porém, há toda uma consideração a ser feita sobre o que é evidenciado a partir também dessa realidade virtual, não é?
é muito comum a gente entender, né, o funcionamento das pessoas, seja ela professor, aluno, ou para além desses lugares, como sendo um movimento em direção à satisfação, não é? A satisfação de várias ordens diferentes, não é? Quando a gente compra uma roupa, quando a gente se matricula num curso, quando a gente começa um relacionamento, não é? Tudo isso visa, de alguma forma, satisfazer algumas necessidades. Pois bem, cabe então a gente recapitular que o contemporâneo, não é? Assim, a hipermodernidade, a pós-modernidade, alguns autores usam termos distintos com algumas características para discutir isso, mas o que a gente entende nessa pós-modernidade é que a relação que o sujeito estabelece com o objeto que ele busca, seja esse objeto qual for, mudou radicalmente, não é? Se até a metade do século XX, principalmente, a gente tinha aí grandes referências às quais a gente se valia para se organizar no mundo, essas referências podem ser enquadradas como o próprio Estado, ou a igreja, né, ou a própria universidade, não é? São instituições totais que, a partir do século XX, vão caindo desse lugar, não é? De serem referências mestre, vamos dizer assim, não é? Para organizar a forma com que as pessoas buscam satisfazer essas necessidades. E essa queda dessas figuras, né, e dessas referências, ela gera toda uma repercussão na forma em que nós nos colocamos para buscar essas satisfações. O que eu quero dizer é que a gente vê no contemporâneo uma hipérbole, né, assim, uma ideia de consumo exacerbado, muito calcado na ideia também desse modelo capitalista neoliberal, imperialista, globalizado, não é? A gente pode trazer várias referências aí para pensar a ideia do objeto como sendo a referência que move o mundo, não é? Então, essa ideia do consumo exagerado dos objetos, e a educação pode talvez entrar nesse contexto, não é? Nesse consumo exagerado de objetos, muito mais do que tamponar essa falta estrutural, esse desamparo estrutural que eu mencionei, não é? Muito mais do que tamponá-lo, evidenciou mais esse desamparo, porque consumir esses objetos não silencia essa necessidade, essa pulsão que a gente tem, não é? De satisfação. Então, esse consumo desenfreado, ao evidenciar mais o desamparo, pode fazer com que as pessoas experimentem uma relação mais ansiosa, não é? A gente vai falar disso um pouco mais à frente, não é? Justamente porque a gente não consegue se esgotar, não é? E esses objetos, eles são também interpessoais, não é? As pessoas podem se consumir nesse sentido também pós-moderno, não é? As amizades, os relacionamentos amorosos, tudo muito mercantilizado, não é? Tem uma paciente de consultório que me dizia essa semana da sua dificuldade de utilizar o Tinder, por exemplo, para se relacionar, não é? Esse dispositivo que foi inventado aí, justamente porque isso traz essa característica mercadológica, não é? Implícita aí nessas relações mais superficiais, não é? Então, essa superficialidade, ela também está presente na dinâmica, inclusive, da educação, da informação, como a gente vê hoje em dia, não é? Hoje em dia, os alunos, eles recebem aula, não é? Com o notebook, com o celular ali à mão, e o Google disponível, não é? Então, esse excesso de informações, não é? Que não é só dentro do contexto escolar, mas fora dele também, faz com que todos saibamos de tudo, sem saber de nada, não é? Então, cogitar a possibilidade de se formar nessa perspectiva mais superficial desse excesso de informação pode levar a gente a essa dificuldade de ter uma posição mais crítica e mais profunda em relação a temas mais complexos, não é? Na psicologia, a gente experimenta muito essa dificuldade quando os alunos, por exemplo, furtam-se a ler teóricos que são clássicos e se esgotam, por exemplo, em vídeos de YouTube, em canais de Instagram, não é? Que tem lá a sua utilidade, mas não substitui essa necessidade de se aprofundar nos temas, não é? Então, o que eu estou querendo trazer aqui para a discussão é que essa relação superficializada com o saber, não é? Ela pode trazer consequências drásticas para as atuações profissionais, seja as futuras que os alunos vão desempenhar, ou seja a própria relação
com o conhecimento que o professor estabelece. Então, se por um lado a gente tem mais acesso, a gente tem mais acesso às informações, por outro, a gente pode entender que essas informações elas não suprem determinadas dimensões aí de reflexão que são necessárias para esse funcionamento, não é? Eu acho que não é só nem pela superficialidade dessas informações, não, mas, a meu ver, também parece ser pela própria velocidade com que essas informações surgem o tempo todo, e você não tem tempo nem de processá-las. Você ainda está processando uma determinada informação, que é superficial, e você não tem tempo de se aprofundar nessa informação, porque logo dali a 5, 10 minutos surgiu uma outra informação diferente, e aí o seu foco foi para aquela outra informação diferente, né? Exatamente. Você trouxe um ponto, professora Daniele, que eu acho que é muito importante, porque assim, a nossa noção de temporalidade, a nossa noção de espacialidade, não é? A nossa noção de pensamento e de linguagem, ela é profundamente alterada, não é? Com essa evolução, não é? Enfim, que a internet nos trouxe. A gente vai dizer, inclusive, que essa nova dinâmica de se relacionar com o saber cria novas formas de se fazer laços sociais. São laços sociais revolucionados, como eu dizia anteriormente, que não são referenciados por um saber total. Hoje o Estado, por exemplo, ele já não ocupa mais aquele lugar de ser o único que vai suprir ali as necessidades da população. Muitas das vezes, as populações estão colocadas em desamparo em relação a esse próprio Estado, né, na carência de políticas públicas, e faz com que a gente tenha essa evidência, se evidencie mais essa carência e essa necessidade, não é, enfim, que as pessoas estão inseridas, não é? Dentro ainda dessa ideia da hiperinformação, cabe a gente lembrar, por exemplo, que a internet hoje ela se tornou o maior repositório de informação que a humanidade já teve, não é? Se a gente pensa a evolução do Homo sapiens, não é, e de tudo que ele promoveu no mundo, uma das características que faz com que os Homo sapiens rompam com as outras espécies Homo que existiam, inclusive, não é? Homo erectus, Neandertals e todas as outras espécies, é justamente essa capacidade de transmitir informações, de transmitir conteúdos, que a princípio era feito lá por pinturas, não é? Pergaminhos, e vai sofisticando para os papéis. A impressora trouxe uma revolução enorme no mundo, não é? E a internet, por sua vez, aí, com essa possibilidade quase que infinita de recolher e armazenar informações. E diante dessa posição consumista, diante desse desamparo que, por vez ou outra, toca, não é? Nos toca no cotidiano, a internet, ela, em algum momento, ela vem se colocar como uma solução para esse problema, não é? E a gente tem que olhar isso com muita reticência, não é? Porque se, por um lado, eu consigo, como você disse, não é, ter acesso à informação tanta ao ponto de não conseguir elaborá-la, né? Por outro, a gente vê aí essa ideia de uma fragmentação, não é? Eu costumo pensar assim, uma horizontalização das relações em relação ao acesso ao saber. Não é? Se antes a figura do professor era aquela figura verticalizada, aonde ele tinha ali, não é, toda aquela dinâmica de funcionamento que girava em torno da figura dele, hoje ele se vê mais necessário de se colocar nessa posição mais verticalizada, mais horizontalizada, desculpa, não é? Aonde, como eu vinha dizendo aí com a referência do Paulo Freire, não é? Assim, a gente tem que cogitar essa possibilidade de uma troca aonde alguns saberes eles não vão ser constituídos a partir dessa superficialidade que a internet oferece, não é? É necessário ali ter momentos de experiência, quase que sensória mesmo, assim, para que alguns tipos de conhecimento, de habilidades e competências consigam ali criar uma rede de conexões e faça com que uma dimensão simbólica que a pessoa tenha, não é, seja mais robusta e seja mais proveitosa ali a favor do sujeito, não é? Então, isso é um ponto muito importante. Mais um que me ocorre quando a gente pensa essa dimensão que o mundo virtual vem nos colocar, é essa ênfase na dimensão da corporeidade,
não é? Da corporeidade enquanto uma imagem, enquanto um fragmento imaginário que muitas das vezes se sobrepõe à dimensão simbólica, não é? Que é constituída a partir do diálogo e da interação, não é? Assim, a gente hoje vê que o Instagram, por exemplo, é um aplicativo que surge com essa perspectiva, não é? Um aplicativo que prioriza a imagem, não a conversa, não é? O Twitter, por exemplo, ele tem uma outra proposta, não é? Que a princípio surgiu com essa ideia de ser um espaço só do texto, não é? E o Instagram, mesmo sendo uma invenção posterior, ele toma uma dimensão ao ponto hoje da gente ver, tem o TikTok e outros que vão nessa linha, não é? Snapchat, onde a primazia do imaginário, né? A primazia da imagem, ela se sobrepõe. E não tem nada mais superficial do que a imagem, né? Não tem nada mais superficial do que essa ideia da especularidade como uma referência, não é? Enfim, mais profunda de estar nesse mundo. Então, a minha preocupação, junto com os alunos de medicina e de psicologia, é justamente provocá-los para pensar que tipo de profissional a gente pode vislumbrar ser, estando nesse contexto em que em que a internet e o mundo virtual se mostra aí como uma faca de dois gumes, não é assim? Ao mesmo tempo em que o psicólogo ele se vê ali na necessidade de responder desse lugar, de tratar o mal-estar, né, de tratar o desamparo, não é? A psicologia surgiu nesse contexto, não é? Ela a princípio se voltava mais para a clínica. 70% dos profissionais no início da metade do século XX tinha ali os seus postos de trabalho na clínica. Hoje em dia, o psicólogo que se limita a essa posição de tratar o desamparo, de tratar o mal-estar, é um profissional que já está desatualizado, porque ele está sendo convocado, e na medicina da mesma forma, a atuar no eixo da promoção e da prevenção. Não é um eixo em que foi muito pouco trabalhado até então, e que, de fato, tem uma eficácia muito maior no que diz respeito ao modo de estar no mundo. Se a gente for pensar, professora, na Constituição, por exemplo, nessa perspectiva, não é? Dessa aceleração que a internet trouxe para a nossa vida, não é? O WhatsApp é bom citar também, que ele entra nesse contexto, não é? Assim, hoje a gente não consegue delimitar, por exemplo, que horas que a gente começa e termina a trabalhar, não é? O trabalho parece que virou uma extensão que se estende para além dos horários, e a gente se vê aí com o WhatsApp aberto, pensando em trabalho, em momentos, e às vezes até trabalhando em momentos que a priori não era voltado para isso, não é? Então, essa aceleração, ela traz aí para o sujeito uma sensação de que tem que se fazer, de que tem que se produzir, de que tem que se estar presente, de que tem que se, né, enfim, participar disso, porque corre o risco de você não acompanhar o que está acontecendo. O resultado disso é justamente um aumento de um leque de sintomas dos quais a gente consegue perceber de uma forma muito clara, e a OMS também aponta isso, né, a Organização Mundial de Saúde, principalmente sintomas depressivos, sintomas ansiosos, sintomas de estresse. São inúmeros os diagnósticos que foram desenvolvidos aí a partir do ano de 2000, que vão tentar responder a esses tipos clínicos, não é? E o que eu quero dizer é que se o psicólogo, o médico, o engenheiro ou qualquer outra profissão se volta simplesmente para lidar com esses agravos, né, com essa situação mais objetiva de cada profissão, por outro, ele teria que se perguntar assim, em relação não só ao sujeito que está adoecido, mas que contexto é esse que ele está inserido, não é? Porque às vezes a intervenção ela não tem que se dar só no sujeito, ela tem que se dar na sociedade também, não é? Porque se você não interroga a sociedade com ações de promoção e prevenção, você vai cada vez mais ter pessoas aí que desenvolvem patologias como fruto desse contexto acelerado que a gente está trazendo. É como se você tratasse do sintoma, mas não da causa. Exatamente. Então você fica tratando dos sintomas indefinidamente, mas como a causa se mantém, fatalmente aquele sintoma vai reaparecer. Exatamente. Muito bem colocado. Eu tomo aqui como exemplo um movimento ao qual eu faço parte, que se chama
Movimento da Luta Antimanicomial. É um movimento que surgiu nas décadas de 60 e 70 e que tem como lema por uma sociedade sem manicômios. Esse movimento, ele logo percebeu que não adiantava a gente fazer técnicas de tratamento mais apuradas. Você tinha que se voltar para a sociedade e interrogar a sociedade que tipo de destino é esse que ela estava dando para essas pessoas que não se adequava a esse modelo de sociedade. Porque muitas das vezes o louco, ele era trancado no manicômio porque ele não tinha condições de funcionar socialmente. E essa forma de funcionamento é estabelecida a partir de um padrão, que não pode ser desarticulado desse padrão capitalista de funcionamento. Então é difícil você ver, por exemplo, um psicótico, não é, que tenha um quadro aí um pouco mais grave, conseguir se adequar a esse modelo de sociedade, que a gente acorda de manhã, escova o dente, pinta o cabelo, dá bom dia, posta uma foto, bate o cartão, sai para almoçar, pega o nosso carro, paga os impostos, não é? Ou seja, a forma dele estar no mundo é muito particular. Se a sociedade não tolera essa diferença, tolera não é uma boa palavra, se a sociedade não lida, não é, enfim, com essa característica, o problema não é o louco, e sim a intolerância que essa sociedade imprime ao louco. Então, a luta antimanicomial, como uma estratégia de intervenção na sociedade, desenvolveu o que a gente chama, por exemplo, do 18 de maio, que é o Dia da Luta Antimanicomial, momento em que no Brasil inteiro a gente tem desfiles que são executados pelos serviços substitutivos de saúde mental, onde participa usuário, familiar, trabalhador, gestor, e esse desfile visa trazer uma reflexão para a sociedade, trazer uma reflexão para se pensar assim, que limite é esse que se tenta estabelecer entre o normal e o patológico, porque essa linha não existe. Essa linha entre o normal e o patológico ela é uma invenção, até porque se a gente for olhar cada um de nós, não é, no nosso íntimo, assim, nos nossos momentos mais reservados, a gente faz coisas que a gente não tem coragem de dizer para ninguém. A gente pensa coisas em que a gente sabe que a gente não pode sair dizendo, não é? Mas muitas das vezes a gente sabe que para a gente ser aceito e funcionar numa determinada sociedade, a gente tem que saber contornar essas formas de funcionamento para se adequar a essa formalidade. Então, puxando um pouco agora para o nosso tema, que é o da educação à distância, cabe o professor e o aluno ter isso em consideração, não é? Além de se pensar a infraestrutura e a metodologia em que aquele conteúdo vai ser trabalhado, tem que se pensar o contexto cultural daquele aluno. E mais Paulo Freire do que isso, impossível. Não é? Assim, de onde vem esse aluno? Qual é a realidade dele? Que tipo de relação que ele estabelece com o território que ele vive? Não é? A rua dele tem esgoto encanado? Ele tem ali minimamente as condições básicas de subsistir, não é? São perguntas que podem parecer estranhas, assim, não é? Principalmente para esse contexto que eu venho, que é um contexto de uma escola particular, mas a grande maioria da população experimenta esse tipo de realidade. E se isso é desconsiderado no contexto, não é, enfim, nos projetos políticos pedagógicos aí das universidades, das instituições de ensino, em geral, a gente vê de novo essa ideia verticalizada em relação aos alunos. Não é? Então, na minha opinião, isso só aumenta esse nível de ansiedade, de estresse, que vai refletir em abandono escolar, que vai refletir numa dificuldade de aprendizado. O aluno vai se colocar, às vezes, num contexto inferiorizado em relação aos demais, por pressupor que ele está aquém do que esse sistema, não é? Do que essa modalidade oferece, e a repercussão para isso, para a vida do sujeito, é indiscutível. E não só para a vida do sujeito, mas para a sociedade como um todo, porque a gente sabe que se a gente quer uma sociedade menos intolerante, a gente tem que investir em educação de qualidade, a gente tem que investir numa forma de ensino em que esses aspectos culturais e sociais sejam repensados, não é? Cito aí a intolerância que o louco experimenta, mas poderia citar tantas outras. Aqueles que têm relações homoafetivas, pessoas afrodescendentes, as mulheres, não é? Pessoas que têm um corpo que destoa dessa perspectiva imaginária do que é um corpo ideal, não é? Então, todas essas pessoas, elas começam a experimentar isso, esse nível de intolerância, e, mais uma vez, isso pode gerar sintomas e evoluir até para transtornos mais específicos que a gente pode
comentar e tratar aqui de alguns deles, se for o caso, mas, como eu disse e volto a dizer, o foco não é os transtornos e os sintomas, e sim a gente entender a causa disso, não é? Ou seja, que modelo de sociedade, que modelo de ensino é esse que a gente tem hoje estabelecido e que está em transformação. Eu queria muito estar vivo daqui 100 anos para conseguir olhar para essa era que a gente vive e ter uma interpretação melhor. Porque quando o livro está muito próximo da cara, a gente não consegue ler ele muito bem. Costumo dizer isso para os alunos de psicologia que pretendem se colocar como alguém que vai escutar o sofrimento do outro. Para que isso seja possível, ele tem que entender do seu sofrimento, não é? Para ele conseguir delimitar e estabelecer até que ponto que isso, até que ponto que o seu próprio sofrimento viabiliza ou impede de escutar e entender o sofrimento do outro, não é? Então, não é possível um aluno de psicologia se formar para psicólogo e dizer que ele entende os seus problemas sozinho, porque justamente é essa referência do livro muito próximo à cara, não é? Um psicólogo, um psicanalista, ou alguém que trabalha com algum tipo de terapia, ele vai fazer esse movimento de distanciar esse livro para que a pessoa consiga ler a sua posição no mundo, né? Para que ele consiga ler as suas fragilidades. E por que não o professor, hoje, nesse contexto em que a posição de mestre já não é mais muito bem aceita, por que não esse professor pensar em si também? Não é? Pensar na sua condição, para além da função de docente, porque, como Paulo Freire nos disse, antes de ser professor, a gente é gente, não é? Ou seja, a gente tem uma perspectiva de mundo, uma inserção nesse cenário cultural, e isso impacta e reflete diretamente no conteúdo que a gente trabalha. E muitos são os professores que se mostram adoecidos, não só por causa da dificuldade que esse cenário EAD trouxe, mas justamente por interrogar esse próprio lugar de docência. Que tipo de sentido que isso tem para a sua vida? Qual que é o objetivo final, não é? Que aquela prática ali exerce naquele sujeito. É o que eu costumo dizer sobre o desejo, que serve para o professor, mas serve para qualquer profissão, para o aluno que está aí escolhendo a área de atuação, que é se perguntar por onde que se passa o seu desejo, não é? Porque se você acaba se enveredando para uma área profissional com outros objetivos que não esse objetivo baseado no seu desejo, né, de como estar nesse mundo, você vai ser um profissional que vai trabalhar por dinheiro, ou pensando num nível de estabilidade, ou pensando numa possibilidade de ter um reconhecimento, não é? Isso, às vezes, é algo muito frívolo, muito superficial, que, com o tempo, coloca ali, no caso do professor, não é, ele nessa condição cristalizada, robotizada, não é? Cercada aí apenas por essas necessidades mais superficiais e não por um desejo mais real de estar nesse mundo e pensar como ele funciona. Então, sem desejo, né, o Freud ele tem uma frase que é muito propícia para esse momento, ele vai dizer que é impossível fazer o outro amar. É impossível fazer o outro amar. Se você obrigar uma pessoa a gostar de jiló, e se ela não gostar, ela pode até dizer que gosta, mas ela, no fundo, não vai gostar. Não há o que faça ele gostar daquilo. Eu estou fazendo a referência ao amor, não é impossível fazer o outro amar, mas é impossível também fazer o outro desejar, não é? Por mais que um professor se debruce sobre o aluno para tentar, sobre a metodologia mais elaborada que seja, transmitir o conteúdo e o aluno não tem desejo de receber esse conteúdo, cabe ao professor aceitar isso, não é? Cabe ao professor reconhecer os limites da sua própria prática, porque na comunicação interpessoal, o mal-entendido existe. Muito do que eu estou dizendo aqui, muitas pessoas não vão compreender, não vão prestar atenção, e às vezes uma parte ou outra da minha fala vai fazer muito sentido. Isso faz parte da comunicação. E o professor que aceita isso tem uma relação mais prazerosa com aqueles que talvez não tenham tanto desejo para estar ali recebendo esse conhecimento. Celso, olha só, a gente está falando aqui dessa complexidade própria, né? Como que o professor se vê na sua prática docente diante desse novo cenário, dos desafios pessoais, de impactos psicológicos, né? Tanto de professor quanto de aluno, dessa nova configuração de espaço, de tempo, que a situação de isolamento social nos impôs. Então, eu fico pensando o seguinte, se
a nossa relação conosco mesmo, nesse ambiente, nesse novo cenário, já é difícil, já é desafiadora numa situação que é tão nova, que é tão diferente. Como que fica, então, as relações interpessoais? Essas redes virtuais, essa conectividade em excesso, na sua opinião, você acha que ela tende a fragilizar essas relações interpessoais ou ela acaba reforçando uma característica peculiar de relações que já estavam fadadas ao fracasso? Certo. Eu acho que a sua pergunta ela é muito pertinente, professora Daniele, porque as relações interpessoais e a pandemia, se a gente for correlacionar esses dois temas, eu tenho a opinião que a pandemia ela não trouxe nada de novo, não é? Assim, tem algo aí que eu estou tentando trazer aí com esse nome de desamparo, tomando nível subjetivo. Eu poderia usar um termo que o Freud usou também em 1930, que é o mal-estar, não é? Na civilização, que é algo que está presente também, e a gente não consegue negligenciar. Ele sempre esteve aí presente. Desde que a humanidade optou silenciar suas pulsões mais primitivas para poder coexistir em sociedade, ou seja, eu não te mato e você não me mata, não é? Desde que a gente estabeleceu essa regra, esse pacto moral, a gente teve que adaptar o nosso corpo, que funcionou por milhões de anos, como sendo um corpo que tinha ali as suas satisfações atendidas de bate-pronto. Quando você precisava de comer alguma coisa, você não precisava de trabalhar, pegar o dinheiro e tal, né? Você simplesmente ia lá e matava alguma coisa, roubava, puxava, pegava, não é? Você não tinha, se você tinha um desafeto, você agia contra aquela pessoa de uma forma sem ter um senso moral internalizado para lidar com essa relação de satisfação primitiva. Quando a gente opta viver em sociedade e combina um com o outro, que a gente não vai satisfazer essa pulsão mais primitiva em prol da vida em sociedade, a gente cai nessa condição, não é, enfim, de mal-estar que o Freud vai denunciar, não é? O efeito da gente suprimir essas pulsões primitivas é justamente a gente viver sobre o mal-estar, viver sobre essa pressão que de vez em quando escapa da gente, não é? O nosso inconsciente ele atua de alguma forma e revela algo muito primitivo que toda essa dimensão sensória moral internalizada tenta reprimir o tempo todo. Então, ou seja, o que a pandemia, na minha opinião, trouxe, ela foi uma lupa, não é, para mostrar isso de uma forma mais evidente, que sempre esteve presente aí, né? Nesses últimos milênios, séculos, talvez, né? Sempre esteve presente. A pandemia, ela é uma lente que evidencia isso de tal forma que nos faz, não é, enfim, perceber, associado aí de novo à discussão desse modelo capitalista, faz a gente perceber exatamente essa dinâmica interpessoal que caminha para o que a gente pode chamar hoje de uma dinâmica perversa de relação com o outro. O termo perverso na psicanálise ele é muito polêmico, difícil de explicar, é uma estrutura clínica mais complexa, mas a gente pode pegar um fragmento disso, que é presente em muitas pessoas, não só nos perversos, que é essa relação objetalizada com o outro, seja ele um objeto ou uma pessoa. Essa relação objetalizada é o que caracteriza a posição do perverso, porque o perverso ele lida com o outro sem ter uma dimensão de alteridade. Ele pensa em si e não no outro. E se as relações interpessoais elas são recheadas desse processo e a internet e as redes sociais enfatizam isso mais, aonde a gente agora quer se satisfazer de forma compulsiva, não é? Tem vários objetos que oferece veículo para a gente se filiar a eles como uma compulsão, não é? Seja a gente pode listar inúmeros objetos, desde físicos ou virtuais, não é? Em que as pessoas se ficam ali presas de formas compulsivas. Eu acho que as relações interpessoais elas se fragilizam nesse contexto perversificado, onde a gente se consome apenas pelo objetivo ali que nos tem ali, a princípio, de antemão ali aos nossos olhos, né? Uma posição muito hedonista, uma posição muito voltada para essa satisfação compulsiva, não é?
Se a rede social e a internet e a própria educação, o ensino à distância caminha para essa direção, sem pensar no outro e pensando só em si, não é? Sem pensar na realidade existencial e cultural e territorial daquele que está ali na condição de docente, de discente, por exemplo, né, de aluno, é um tipo de relação interpessoal, no caso do docente, que é mais frágil, né, que ela é mais superficializada, ela é mais mercantilizada, vamos dizer assim. Então, eu vejo essa possibilidade, tanto da gente parar e se perguntar um pouco, né, que mundo é esse que a gente está vivendo, para quem da pandemia, não é? Que mundo é esse que a gente está vivendo, que a pandemia trouxe uma lupa, para que a gente possa se refundar, não é? Pensar esses fundamentos de coexistência existencial, não é? De relações interpessoais. Eu vou te provocar assim, um pouquinho, então, Celso. Então, diante disso que a gente está falando, será que a gente pode ainda considerar esse mundo virtual como um recurso precioso? Não só nesse momento de pandemia, porque esse momento vai passar, mas o que vai ficar para depois disso? É ainda um recurso precioso? É um recurso, é um ganho? Tudo isso que a gente conquistou em termos de tecnologia, de redes sociais, foi um ganho? Especificamente para a área de educação. Se a gente pensa na substância psicoativa, ela por si só, ela não traz nem o bem e nem o mal. Depende da forma com que o sujeito se relaciona com aquela substância psicoativa. A gente poderia pensar assim também da perspectiva do ensino dessa rede virtual. Ela por si só, ela tanto pode trazer benefícios quanto malefícios, dependendo da forma que a gente se interroga, não é? Da forma que a gente discute as formas que a gente a utiliza. Eu não seria ingênuo em dizer que a pandemia ela acelerou alguns processos que são um ganho para se pensar a possibilidade da gente pensar nesse mundo de uma forma mais humana. Um exemplo disso é a nossa própria entrevista aqui. Eu estou aqui na minha casa, não é, falando com você e tendo possibilidade de discutir esse tema que para mim é muito importante com pessoas que talvez eu nunca tivesse acesso. E talvez algo da minha fala vai fazê-la repensar que mundo é esse, que lugar é esse que o ensino, ou tantas outras referências que a gente pode se valer, da sexualidade, da relação com o dinheiro, não é? De que forma que esses elementos, não é, enfim, afetam a vida dessa pessoa. Então, essa ingenuidade eu não vou trazer aqui. É óbvio que a gente vai ter alguns ganhos, não é? Mas volto a dizer, isso não está implícito no objeto, isso não é colado na rede virtual, não é? Isso depende da relação que cada um vai estabelecer com esse dispositivo, que em alguns contextos vem acrescentar e engrandecer muito, não é? Enfim, a possibilidade de você ter pessoas mais críticas e atuantes nesse mundo, ou ser mais um desses vários objetos que a gente tem aí, que a gente vai consumindo e se consumindo, não é? Através desses objetos, não é? Nesse movimento de compulsão. Então, assim, eu valorizo muito a iniciativa do Cefet em trazer esse ponto de pauta, que é um ponto muito específico, na minha opinião, assim, se a gente vai trazer essa coisa da relação do sujeito com o campo do grande outro, né? Um campo muito específico lá da psicanálise, da psicologia, para uma temática mais ampla, como essa da educação à distância, porque é sinal de que vocês estão aí atentos à importância disso, atentos à realidade, não só do mundo, mas da própria instituição Cefet, de como que ela está se reinventando, não é, a partir dessa provocação aí que a pandemia nos fez. Essa provocação em relação às nossas profissões, às nossas relações, não é? Enfim, às nossas formas de, mais uma vez digo, de estar nesse mundo e de satisfazer essas necessidades. Então, eu acredito muito que iniciativas como essa tendem a fazer dessa ferramenta, né, das redes sociais ou desse mundo virtual algo mais que favoreça mais aí a um mundo menos intolerante, não é? Porque a intolerância hoje é muito evidente, inclusive na rede social. Em alguns momentos vira aí um escudo, né, para que as pessoas façam e digam o que elas querem, sem se haver com a repercussão, né, enfim, disso que ela se propõe a dizer ou fazer. Não é? Então, como um bom psicanalista, eu não disse nem que sim, nem que não. Não é? Então, depende muito da relação. Eu percebi agora.
Não há respostas tão óbvias assim, não é? Para questões não tão complexas. Exatamente. Né? É difícil uma resposta. Mas eu fico, enquanto educadora, eu fico feliz de saber que esse movimento de pensamento crítico diante das redes sociais, diante dessa nova realidade que nós estamos vivendo, tem acontecido, está acontecendo aqui no Cefet, está acontecendo numa série de outros lugares, inclusive no cenário mundial. Recentemente, não sei se você teve a oportunidade de ver, um documentário do Netflix, os meus alunos adoram, né, Netflix, as minhas filhas adoram, um documentário que fala justamente sobre esse aspecto mercantilista das redes sociais. Extremamente interessante, recomendo a todo mundo assistir, chama O Dilema das Redes. E fala justamente sobre isso, sobre essa questão mercantilista, o que está por trás das redes sociais. Então, eu acho que a gente não pode simplificar, são questões muito complexas. Então, nós estamos falando aqui de relações mercantilistas, nós estamos falando de relações interpessoais, nós estamos falando de relação do ser humano com ele mesmo, né? Sim, são temáticas muito amplas. Obrigado pela sugestão, não conheço esse filme, esse documentário, vou procurar saber. Porém, eu tenho a clínica, não é? Eu tenho meu consultório já há 12 anos, e a clínica é um grande lugar de aprendizado. Assim, não é? Eu tenho ali a oportunidade de conhecer pessoas com realidades muito distintas, não é? E conheço algumas pessoas que trabalham com essa temática, não é diretamente, já há alguns anos. E aí, muitos deles colocam muito justamente isso que você está dizendo, não é? De que é ilusão nossa pensar de que o Instagram está preocupado com o Facebook, né? Está preocupado com a nossa interlocução, né? Com o fato da gente encontrar pessoas, conversar com parentes, não é? Isso é uma visão um pouco ilusória, não é? Porque basta a gente ver um pouco da forma com que esses dispositivos funcionam, não é? Você começa a pesquisar uma coisa, começa a aparecer banner daquilo, não é? É impressionante o quanto que isso é interativo, é dinâmico, e isso vai ali bombardeando o sujeito para ele se mover e caminhar nessa direção do consumo exacerbado, não é? Então, a gente pega essas grandes empresas, não é? A Alphabet, que é a dona da Google, de tantos outros dispositivos aí, eles investem muito nisso, investem muito em criar ferramentas de captação, na verdade, de captação de interesses, de gostos, né, de preferências, para que isso vire bancos de dados, para que isso se converta em publicidades para determinados nichos, né, para determinados, como chama aí o pessoal do marketing, determinados leads, né, que é uma coisa que eu aprendi também com um paciente. Lead é um comprador em potencial. Não é? Então, tem mercados, tem empresas hoje, por exemplo, que vivem de vender lead. Não é? Então, ele pega, eu tenho aqui 1000 pessoas interessadas que fizeram buscas em aparelhos clareadores de dente. Aí você chega para uma empresa, tem aqui 1000 clientes potenciais para te vender. Tudo isso é fruto dessa forma de interagir, não é? Enfim, via aí rede social. Então, assim, a gente cai de novo nesse ponto, não é? Trouxe muita coisa positiva, porém isso não é de graça, né? Tem um preço aí, e muitas das vezes grande parte desse recurso é direcionado para esses grandes conglomerados aí internacionais, o que reforça muito essa relação imperialista, por que não dizer isso ainda, não é? Pode ser um termo um pouco antigo, mas eu vejo muito sentido nisso, porque os polos, né, de produção tecnológica, todos eles são, na maioria das vezes, em países que estão aí na região norte do mundo, né? E muitas das vezes isso dita uma certa homogeneização cultural. Eu gostava muito, professora Daniele, de ir numa cidade, num vilarejo que tem aqui próximo, na Serra do Cipó, chamada Lapinha. Eu conheço. Lapinha é maravilhoso. É lindo, é lindo. É o melhor lugar que existe, eu acho. É lindo. Estou apaixonado. E em Lapinha, assim, eu fui lá a primeira vez tem uns 10 anos, e a primeira vez que eu fui, a primeira coisa que me marcou muito foi o dialeto, assim, a fala do pessoal, o jeito deles viverem, deles funcionarem, assim, porque é uma região muito isolada, né, professora? Muito difícil de acesso antigamente.
E com a modernidade, asfaltaram. E hoje eu vou em Lapinha, eu não vejo mais aquele jeito deles conversarem. Os meninos que nasceram lá em Lapinha, eles já estão andando como se fosse, né, um desses garotos que cantam aí na televisão, não é? Então, eu vejo muito essa homogeneização cultural. Essa homogeneização cultural, para mim, é uma perda lastimável, não é? A gente tem inúmeras culturas aí com realidades muito específicas. Eu estou falando de Lapinha, mas a gente poderia falar de uma região do interior da Bolívia, ou poderia falar de um país do Oriente, que embora seja mais fechado, mas também está começando a sofrer essa homogeneização, e isso pode trazer um prejuízo enorme, né, nessa forma subserviente que a gente tem em relação a esses polos imperialistas aí, em relação a esse contexto aí das redes virtuais, redes virtuais, conforme a gente tem discutido, não é? Então, a gente tem que suscitar essas discussões, a gente tem que trazer o público para essa reflexão, para que a gente tenha pelo menos conhecimento, não é? Do que está acontecendo, para a gente não sair aí vendido, né, numa situação na qual a gente não tem a dimensão. Então, obrigado pela sugestão aí do documentário, do filme. Eu vou assistir, porque pode servir de material para produzir reflexão, né? Acho que você vai gostar, ele é muito bom. Olha só, essa conversa está muito boa, mas assim, a gente já está caminhando aqui para o final, e aí eu queria saber o que você tem, porque um dos grandes papéis, uma das grandes funções das instituições de ensino, mais do que ministrar conteúdos, é formar cidadãos, é formar pessoas com pensamento crítico, né, que são capazes de encontrar uma informação, uma notícia, e parar para pensar e ver se é aquilo mesmo, se faz sentido, se eu concordo, né? Então, eu acho isso absolutamente fundamental. Então, eu fico muito feliz com esse nível de discussão que acontece aqui na nossa instituição, né? Isso é educação, é você induzir as pessoas a ter um pensamento crítico, e não simplesmente o conhecimento pelo conhecimento. Mas eu queria aqui te perguntar o que você tem para dizer diante disso que a gente discutiu, desses desafios que estão colocados para todos nós, diante desse mundo virtual que, claro, né, já existe há muito tempo, mas que agora está intensificado, como você bem disse, né, nós estamos vendo esse mundo com uma lupa. Então, o que você deixa aí de, não vou dizer conselho, não, mas o que você pode falar para os nossos docentes, para os nossos alunos, sobre essas relações interpessoais nesse mundo virtual, sobre esse grande desafio que a gente está enfrentando, e eu tenho certeza, nós vamos sair desse desafio, muito mais fortes, muito mais maduros do que nós entramos. Bom, os desafios são inúmeros, não é? E seria muito presunçoso da minha parte, talvez eu iria até na contramão do que eu falei, se eu dissesse, de fato, algumas dicas, né, do que fazer, porque eu acho que isso é da ordem do impossível, né? Se a gente pudesse dizer, não é, enfim, de alguma possibilidade de oferecer, não é? Tem como pausar? Porque... bom, retomando aí a minha reflexão, peço desculpas pelo alarme do carro, né? Mais uma vez um inusitado, tomando a gente aí, pegando a gente pelo pé. Mas em relação aos desafios, então, como eu dizia, não cabe dizer dicas, não é, sobre como proceder em relação a isso, mas eu retomo a própria referência que talvez eu tenha mais aqui nessa discussão trazida, que é o próprio Freud. Ele, né, enfim, ele dizia muito que a psicanálise ela de alguma forma era um fruto ali daquele contexto histórico, mas ela tem ali, alguns psicanalistas vão fazer essa leitura, de uma característica meio atemporal. Então, mesmo sendo uma teoria criada há mais de 100 anos, ela ainda é super atual, porque o mal-estar nunca deixa de existir, não é? Então, se talvez eu pudesse deixar aqui algum comentário para a gente pensar sobre o processo de ensino, né? Enfim, à distância, pelo processo de todas essas temáticas que a gente buscou aqui abordar, é que você se pergunte o que você tem feito com o seu mal-estar, não é? Assim, de que forma que você reconhece aí os seus limites e de que forma que você se propõe
a considerá-los, não é? Porque isso tem repercussão direta na sua forma de estar no mundo, né? E isso implica aí tanto nas várias profissões, não é, que a gente tem, mas também fora desse lugar, não é? Nas relações interpessoais que a gente estabelece. Se perguntar sobre o seu próprio mal-estar pode fazer com que você se reposicione e ressignifique a sua forma de estar no mundo, não é? Então, negligenciar o mal-estar a partir do consumo desenfreado, não é? Embora isso seja algo que o capitalismo almeja, não é producente para as relações mais críticas, humanas, como a gente tem defendido aí, tendo aí a universidade e as outras instituições de educação aí na sua obrigação, no seu objetivo final. Uma universidade que se limita a transmitir conteúdos, ela não é uma universidade. A universidade é um agente dispositivo de mudança de realidade. Não é? Ela tem que estar atenta ali àquele contexto e fazer desse contexto algo, não é? Enfim, que favoreça aí mais as formas de estar nesse mundo. Então, o que você tem feito com o seu mal-estar? Talvez essa é uma boa pergunta. Nossa, eu vou ficar pensando nessa pergunta. O que eu estou fazendo com o meu mal-estar? Celso, eu quero te agradecer mais uma vez, muito, a sua disponibilidade, você ter aceitado o nosso convite, ter discutido um pouco com a gente desse assunto tão relevante, dedicar parte do seu tempo aqui para a comunidade do Cefet. Muito obrigado e sinta-se sempre convidado para voltar e para a gente poder continuar esse bate-papo. Imagina, professora Daniele, foi um prazer, espero ter contribuído para a discussão e contem comigo aí para outras oportunidades, porque para mim é um prazer ter a oportunidade de dizer e de falar para um público tão amplo, um tema tão importante quanto esse. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Obrigada a você que assistiu esse webinário e ficou com a gente até o finalzinho. Em nome do Cefet, eu agradeço o apoio técnico do Júlio Sardinha na produção e desejo a todos um excelente dia, lembrando que amanhã nós teremos o último dia da semana de avaliação e nós abordaremos, então, os questionários que foram enviados para toda a comunidade, a avaliação do ensino remoto emergencial propriamente dita. Conto com a presença de todo mundo amanhã, a partir das 14h30. Boa tarde e até breve.